Contexto. O que significa contexto? É um pano de fundo, né? É uma situação que existe uma situação, vou tentar explicar, existe uma situação e alguma coisa acontecendo e tem ali as circunstâncias ao redor que favorecem, né? Por exemplo, nós temos o cristianismo veio em que contexto? O contexto do Império Romano. O Império Romano é que estava em vigência, né? O povo de Israel, né? Davi reinou no contexto de algumas nações, né? O rei Acais, o rei Ezequias reinou ali no contexto dos assírios, dos babilônicos, mais à frente um pouquinho, já com Josias. Então, o contexto é aquele pano de fundo, aquela situação que tem, né? A pergunta, qual o contexto político dos nossos dias? Eu não vou falar político, os irmãos não se assustem, que eu não vou falar sobre isso aqui. Então, todos estão vendo o nosso contexto político, o que está acontecendo com a política brasileira, o presidente Lula, Dilma, não sei o que, essa coisa toda, não é esse o nosso assunto. Apenas para situar os irmãos, né? Agora, qual o contexto atual da juventude, né, do povo, né, do povão de um modo geral? Qual o contexto em que nós estamos vivendo? Então, nós temos algumas coisas que nós queremos mencionar aqui, depois nós estaremos lendo em Juízes, capítulo 2, irmãos estejam preparados, Juízes capítulo 2, versículos de 6 a 14. Então, hoje em dia, a tendência do contexto atual, da situação atual da humanidade, do povo, da sociedade de um modo geral, é o quê? A derrubada de paradigmas e convenções. Então, tudo aquilo que se pensou correto, certo, né? As tradições de hoje estão sendo derrubadas por causa do nosso contexto atual, né? Outra coisa também do nosso contexto é contestar toda a doutrina, e às vezes a gente vê até na própria igreja também. A igreja sempre manteve essa tradição, mas não vamos fazer mais, vamos fazer desse jeito, né? Contestar, às vezes, infelizmente, às vezes até a boa doutrina, né? Certas coisas, certas tradições, coisas boas que a gente mantinha no passado, hoje a gente diz, olha, isso é quando do passado, hoje em dia nós estamos diferentes, né? Outra parte do nosso contexto atual, né? É ser independente nas ações e pensamentos. Olha, eu sou desse jeito, eu penso desse jeito, não é isso que está acontecendo? Se eu estiver mentindo, os irmãos podem falar. Eu penso desse jeito, talvez você tenha ouvido, né? Eu penso desse jeito, eu acho que o certo é desse jeito, e alguém pode falar à vontade, não, o certo é esse, eu penso desse jeito, né? Minhas ações são, eu ajo, e ninguém tem nada com isso. Nós vamos ver um pouquinho isso mais aqui à frente. Outra característica importante do contexto atual é se afastar de tudo quanto é bíblico. Os irmãos estão vendo? A tendência é essa. Se Deus diz não matarás, vamos matar. Se Deus diz não adulterarás, vamos adulterar. Se Deus diz, olha, Deus, ele se mostra, né, assim, eu quero dizer no sentido de Deus, ele se mostra assim, contra certos pecados. A tendência é liberar os pecados, né? Esse é o contexto atual, né? Outra parte também do contexto atual é se sentir dono do corpo. Olha, o corpo é meu, eu faço o que eu quero, não é isso? Alguém já ouviu isso aí alguma vez? Que dá mais por aí, né? O corpo é meu, eu faço o que eu quero e ninguém tem nada com isso, né? A tendência do contexto atual, né? Outra parte também, fugir de todo compromisso moral. Eu estou falando isso aqui, irmãos, para mostrar o contexto em que, porque tem sido uma preocupação muito grande minha, para quem nós vamos passar a liderança, para quem o evangelho será, na mão de quem o evangelho será colocado. E, meu jovem, principalmente os jovens, vocês fazem parte desse contexto aqui. Vocês fazem parte desse contexto aqui. Na escola, na faculdade, eu trouxe até uma veja aqui, os irmãos não vão se escandalizar, eu vou ler a Bíblia, não vai isso aqui não, mostrar para os irmãos uma coisa aqui. Outra parte do contexto atual, não aceitar o princípio da autoridade. É ou não é isso aí? Olha, ninguém manda em mim, né? Não existe, pai não manda mais em filho, mãe não manda mais em filho, esse é o contexto atual. Olha, eu vi assim uma coisa triste, né? Eu vi a polícia prendendo duas moças que
estavam pichando, não sei se alguém viu isso aí, essa reportagem, estavam pichando, e a polícia pegou no flagrante, as duas moças pichando, e a moça ali, com aquele shortinho, como elas estão andando, de qualquer maneira mesmo, brigando, xingando o policial. Ainda bem que o policial era bem educado, porque, inclusive, nós temos policiais aqui no nosso meio, tem que ter, assim, tem que ter, desculpa a expressão vulgar, sangue de barata mesmo, né, irmão? Desculpa a expressão vulgar assim, para poder suportar certas ofensas sem agredir, né? Sem agredir. Os policiais sabem disso aí, né? Porque eles são ofendidos, às vezes são ofendidos mesmo, as pessoas são provocados ao extremo, e eles têm que ter aquele sangue de barata para suportar. Olha, eu estou aqui, mas tem que suportar, porque minha missão não é revidar, porque a vontade é se deixar lugar, né, revida mesmo. E alguns, infelizmente, esquecem. Então, irmãos, esse é o contexto atual. E eu trouxe aqui essa veja aqui para mostrar aos irmãos essas duas moças aqui, bonitas, né, essas moças lindas. E o que elas falam aqui? Sexo. Na revolução de costumes da geração Z, é a geração, você é da geração Z, é desse contexto que eu estou falando aqui, tá, gente? Elas e eles se dizem neutros, e a sexualidade é fluida, e você não tem nada com isso, aqui, e você não tem, está longe para os irmãos ver, e você não tem nada com isso. Então, sexo neutro, e aqui na página 64, não vou ler tudo, os irmãos não precisam ficar preocupados, não vou ler tudo, apenas para nos situar, tanto que nós vamos falar nesta manhã, ninguém vai ficar preocupado, está chovendo, né? Olha aqui, a cara dessas moças aqui, né? Aqui, ó. Se voltasse hoje, um pouquinho só, se voltasse hoje ao mundo dos vivos, o escritor Álvares de Azevedo e o poeta Manuel Bandeira e o ex-presidente Floriano Peixoto estranhariam muita coisa. E uma delas seria o cabeçalho da prova de biologia aplicada no ano passado no colégio em que eles estudaram, o Pedro II, no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro. O terceiro mais antigo em atividade no Brasil. Ao lado do campo a ser preenchido com o nome de cada estudante, a prova trazia a palavra aluno, em vez de ter aluno ou aluna, aluno, depois do N tinha um X, né? Um X, ó. Alunx seria, alunx X, tá, gente? Em vez de aluno ou aluna. Todos na classe conheciam o significado daquele X. Em mensagens trocadas nas redes sociais, jovens e adolescentes usam a letra, assim como letra E, para suprimir a identificação masculina ou feminina em palavras como amigos X, né? Amigo X, ou querido X, né? Querido X, né? Na versão com E, mais pronunciável, amigue, não é amigo nem amiga, é amigue ou queride, não é querido ou querida, não. É o chamado gênero neutro, utilizado basicamente em duas situações: a pedido, quando o outro diz que quer ser tratado assim, ou por iniciativa de quem escreve, e prefere não cravar se o destinatário é homem ou mulher, e assim por diante, e o escritor pergunta. Então está aqui, ó, irmãos, aqui talvez dê para você ver, né? Amigas para sempre, amigas, os irmãos estão vendo aqui? Amigas para sempre, nem amigos, nem amigas, não, amigos para sempre, não, amigas. Então, irmãos, esse é o contexto que nós estamos vivendo aqui, né? E aqui vem a turma toda aqui, a cara da moça bonita aqui, né? Muito bonita aqui, os irmãos estão vendo, né? Desculpa, os irmãos estão mostrando aqui, ao vivo aqui, está tudo aqui, a moça também aqui, ó. Então, a revista está aqui, depois se você quiser dar uma olhada, né? Não para seguir, isso é mais para ver. Então, esse é o contexto em que nós estamos já passando para você, jovem. Então, eu quero falar um pouquinho para você hoje. Esse é o contexto. E nós vamos ver um momento da história do povo de Deus em que esse povo errou, e errou feio. Errou muito, né? Então, nós vamos ver um pouco aqui. Juízes, capítulo 2. Os irmãos talvez já estejam um pouco saturados, porque já estudamos Juízes, mas o livro de Juízes é muito bom. Tem muita coisa interessante aqui. Dois irmãos poderão ficar sentados como estão, né? Diz o texto assim, Juízes 2, de 6 a 14, diz assim: havendo Josué despedido o povo, foram seus filhos de Israel, cada um para a sua herança, a fim de possuir a terra. O povo servia ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que sobreviveram a Josué e que tinham visto toda aquela grande obra do Senhor, o qual ele fizera a favor de Israel. Morreu, porém, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, e o sepultaram no território da sua herança, em Timnat Heres, na região montanhosa de Efraim, para o norte de Gás.
E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, quer dizer, morreu Josué, aqueles líderes daquela geração, e também aquela geração, os contemporâneos de Josué, também morreu também aquela geração, é claro, ninguém vai ficar para semente, né? E após ela se levantou-se outra geração que não conhecia o Senhor. Levantou-se outra geração que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Irmãos, vocês estão vendo aí? Havia o contexto também. Nós não falamos sobre o nosso contexto atual, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e foi feita para... Eles estavam ministrando para nós hoje. Existe o nosso contexto que eu falei, mas existe o contexto ali daquela situação. E qual era o contexto ali? Que nações eram aquelas, né? Algumas foram desapossadas, né, até extintas, mas a maioria ficou ali. A Bíblia diz que Deus deixou algumas ali para provar se o povo ia ser fiel. Nações idólatras, altamente pecadoras, nações de vários deuses, de ídolos, de tudo que não presta, tudo que é abominável aos olhos de Deus. É nesse contexto, olha que é nesse contexto que essa geração foi colocada. E Deus esperava alguma coisa, assim como Deus espera de você, Deus espera de mim, de cada um, que nós estejamos brilhando no meio dessa geração corrupta e perversa que nós mostramos aqui. Olha, Deus espera coisas melhores, está escrito lá em Hebreus capítulo 4, se não me engano, está escrito, Deus espera coisas melhores de nós. Nós não podemos. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, ele diz o quê? E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E não vos conformeis. Você não pode dar razão a esse mundo. Você não pode dizer, mas coitadinho, ele está fazendo isso porque ele é fruto dessa geração agora. Não, você tem que dizer, isso é errado, isso é contra a lei de Deus. E a Bíblia diz que seca-se a erva e murcha-se a flor. Mas o que acontece? A palavra de Deus permanece, Deus não muda. Deus assim Deus não gostava disso, mas hoje ele não está ligando muito, não existe isso. O que ele não gostava no passado, ele continua não gostando agora e não vai gostar por toda a eternidade. O povo de Deus tem que colocar isso na cabeça, né? E aqui, então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e serviram os Baalins, abandonaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, deuses dos povos que havia ao redor deles, e o adoraram, e provocaram o Senhor a ira, abandonando e servindo aos Baalins e Astarotes. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou na mão dos espoliadores, que os despojaram e os venderam na mão dos seus inimigos ao redor, de modo que não puderam mais resistir diante deles. Olha, a toda ação corresponde a uma reação, não sei se foi Newton, né? Lavoisier, não sei, foi um aí que falou, né? Não estou bem certo quem é o autor. A toda reação, a toda ação corresponde a uma reação igual e de sentido contrário, né? Então, olha aqui, Deus não está ali, olha, estão fazendo, não, haverá a hora do castigo, haverá a hora de Deus vindicar a sua honra, com certeza. Deus não está dormindo. Me lembro minha sogra cantando um hino, Deus não dorme nunca. Ele não dorme nunca. Ele está esperando a hora certa dele dizer, porque é assim que ele fez ao longo de toda a história. Israel pecou, mas chegou a hora, Deus falou, olha, vai lá, o Nabucodonosor, e destrói tudo, queima aquilo tudo, destrói aquilo tudo. Não estou dizendo que nosso Deus é um Deus tirano, nosso Deus é misericordioso, mas ele é um Deus justo, a gente tem que falar isso aqui. Então, está aqui esse contexto aqui em que o povo estava vivendo, e se entregue aqui. Nós temos aqui uma falta de continuidade. Os irmãos viram que, diz o texto, que essa geração de Josué serviu ao Senhor direitinho, bonitinho, tranquilo. Mas depois levantou-se outra geração que não conhecia o Senhor. Então, olha aqui, gente. Verso 10 diz que essa geração não conhecia o Senhor. Não conhecia o Senhor. Olha, não conhecer o Senhor, gente, significa o quê? Não conhecer a história do seu Deus, aquilo que Deus, como Deus se apresentou. Como é que foi que Deus se apresentou ali no Monte Sinai? Nós somos não. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Esses pais tinham que falar para esses meninos, esses moços, olha, nós pessoalmente presenciamos como o monte estava fumegando e ouvimos a voz, não vimos ninguém.
mas ouvimos a voz, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Olha, tinha que dizer, olha, eu ouvi a voz desse Deus, e esse Deus continuou falando, não terás outros deuses diante de mim. Então, o que o papai e mamãe tinha que ter falado para esses meninos, para esses moços, para essas moças? Olha, não terás, olha, só existe um único Deus, olha, não existe deuses, não, existe um único Deus. Eles não conheciam o Senhor, irmãos, coisa triste isso aqui, não conheciam o Senhor, eles não sabiam que existe um só Deus. Isso é coisa muito, muito grave isso aqui. Olha, eu vi também que ele diz, não farás imagem de escultura, não vamos fazer imagem também, qualquer semelhança de jeito nenhum, não vamos fazer. Eles não conheciam quem era o Senhor, uma geração que não conhecia o Senhor, mas o Senhor é o Senhor, a pessoa de Deus, né, o nosso Senhor, mas existe também os feitos do Senhor. O que o texto diz aqui, né? Não conhecia o Senhor, e o 10b diz assim, nem tampouco a obra que ele fizera em Israel. Então, houve aqui, provavelmente, uma negligência. Vamos ver mais à frente alguma coisa nesse sentido. Uma negligência. Não conhecia o Senhor, nem conhecia a obra do Senhor. Porque conheceu o Senhor muito bem, o Deus lá, primeiro falou do meio do fogo, mas olha, esse Deus é um Deus atuante, o pai tem que continuar falando. E desde pequenininho, desde bebezinho, nós temos a irmãzinha com o seu bebezinho, tão bonitinho, né? Não estou dizendo que os outros demais não são também, mas desde pequenininho já tem que levar. Eu gostei da palavra aqui da irmã, nossa irmã aqui, dizendo que os adultos começaram muito bem, mas o berçário também vai se apresentar, que tem que ser desse jeito mesmo. Parabéns, irmã, tem que ser desse jeito. O berçário desde pequenininho está aqui, bebê, não sabe falar, mas já está aqui, né? Está ajudando desde pequenininho, irmãos, porque depois de grande não dá para fazer mais nada, né? Então, olha aqui, nem conhecia a obra do Senhor. É o Senhor e a obra, aquilo que ele fez. Vamos saber. Olha, você sabe da história do seu Deus? Sabe o que ele fez ali no passado? Eu não sei, não, está errado. Tem que saber o que ele fez lá no passado, no povo de Israel, o povo de Deus. Tem que saber o que ele fez na sua vida, na vida de alguns irmãos, na história dos missionários aí, né? Interessante isso aí, né? E aí, gente, verso 11 diz que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Ah, que geração! Uma geração que tinha uma responsabilidade muito grande de dar continuidade ao povo de Deus, de dar continuidade à obra de Deus, de dar continuidade ao conhecimento do Deus verdadeiro, que eles eram embaixadores ali naquela localidade. Eles estavam ali, você é o embaixador, onde você quer que esteja. Eu lembro do embaixador. Quem é embaixador? Embaixador é aquele que representa seu rei. Quem já foi embaixador aqui? Opa, tem um irmão lá. Quem é embaixador? Embaixador é aquele que representa seu rei na corte de outro. Nunca esqueci. Aqui onde é a corte? No mundo aqui, você é embaixador de Cristo no mundo, né? Então nós não podemos falhar, né? Qual a motivação do embaixador? O amor de Cristo nos constrange. Vamos falar, né? Embaixador é importante. É pena que a gente não tem embaixador, né? Mas embaixador é muito bom, né? Eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Verso 12, coisa triste. Abandonaram o Senhor, Deus de seus pais. Olha, não conhecia o Senhor, não conhecia a obra do Senhor, fizeram o que é mal e agora, olha a caminhada, a derrocada. Abandonaram o Senhor. Olha, Deus precisava tanto daquela gente ali, mas eles, ao invés de apresentar o seu Deus àquele povo, dizer, olha, o meu Deus é esse, e aqui, desculpa a expressão, os irmãos, ninguém vai se escandalizar aqui, você, meu jovem, você tem que curtir o seu Deus. Desculpa a expressão assim, você tem que curtir, olha, meu Deus, olha, aquele salmo desculpa a expressão, é a curtição de Deus, aquele salmo 115, se não me engano, diz assim, olha, tem boca, os ídolos, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, né? Tem nariz, mas não cheira, ele continua falando, mas o Senhor fez o céu. Isso é curtição, desculpa a expressão, sabe, você, o Deus, meu Deus é o Deus do céu e da terra, Ele que criou o céu e a terra, Ele é o único Deus, você tem que falar isso com orgulho santo, é claro, né? Então tem que ser desse jeito, né? Mas infelizmente abandonaram o Senhor. Diz o texto, verso 17 também, não ouvia os juízes, verso 17, nós não chegamos lá, mas não ouvia os juízes. E outra coisa importante, gente, parece que era tão tênue aquela coisa daquele conhecimento deles, e ficava mais ou menos com os juízes aí, está escrito aqui no verso 19a, né?
Mas, depois da morte do juiz, reincidiam e se corrompiam mais do que seus pais. Depois da morte daquele juiz, o povo voltava a pecar novamente. Onde está a disciplina consciente? Onde está, meu jovem, a disciplina? Olha, eu não faço aqui na frente do meu pai, mas não faço ali, olha. Alguém vai se escandalizar aqui agora, mas eu não ligo muito, não. Eu gosto muito daquela novela, o José do Egito. Alguém pode até se escandalizar, depois pode, pastor, mas sou, né? Mas eu gosto daquela novela. Porque, olha, gente, José do Egito, olha, e ali, não estou dizendo que, não estou desprezando o ensino da Bíblia, a palavra de Deus, mas lança muita luz sobre o contexto daquela época ali. Olha, ele, né, a oferta pecaminosa da mulher de Potifar, ali, as coisas que ofereceu a Deus, aí teve o carcereiro falou, se você adorar o 7 aí, eu não vou te dar mais chicotado, falando, não, de jeito nenhum, olha, na hora do rei, ele durinho, você tem que adorar não, você tem que se curvar diante do rei, chegou durinho ali, irmãos, interessante, José, Daniel, olha Daniel também, os Sadraque, Mesaque e Abednego, nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, né? Infelizmente, mas isso, o que? Esses homens, homens de disciplina consciente, tanto na presença dos seus pais, como na ausência, eles eram um só, e tem que ser desse jeito, não podemos ser pusilânime não, irmãos. Olha, na presença do papai eu sou uma, na presença do professor lá da escola, na presença do coleguinha, aí nós vamos ver mais alguma coisa aqui na frente, eu sou outra, não, tem que ser uma coisa só, você foi chamado para ser uma coisa só. Se tiver chamar você de durão, que se chame de durão, mas você é uma coisa só, você tem um compromisso, não com o mundo, não com o pecado, não com a perdição, não com as trevas, seu compromisso é com Deus, é com Cristo, é com a luz, nosso compromisso é com a luz, né? Não abandonava práticas pecaminosas e a obstinação, verso 19b, obstinação quer dizer teimosia, né? Teimosia significa que os pais, coitados, davam a falar alguma coisa, mas não adiantava não. Tá. Então, por que tudo isso? Aí, vamos ver um pouquinho, eu estou correndo aqui, níveis de, talvez podemos dizer, sem ser arbitrários aqui, níveis de culpa, né? Quem for o culpado dessa situação? Vamos pensar um pouquinho nos pais e algumas possíveis situações. Preocupados em consolidar posições. Tinham chegado ali na terra de Canaã, tinha que conquistar alguma coisa ainda, tinha que ajeitar tudo, né? Organizar tudo, estava tudo desorganizado, recém-chegado, tinha que, talvez, posições, talvez aí negligenciaram um pouco a história dos filhos. Não transmitiram a palavra e a história e os feitos do Senhor. Aquela preocupação toda, não esqueceram, né? Descuidaram-se talvez de transmitir alguma coisa, né? Não, olha que coisa importante também aqui, que pode ter favorecido essa derrocada aqui. Não prepararam bons sucessores, né, gente? Então tem que ser bom sucessor, tem que preparar bom sucessor. Moisés teve um bom sucessor? Moisés teve um bom sucessor, né? Nós temos gente ali que teve bons sucessores, mas teve reis que teve péssimos sucessores, né? Então temos que preparar bons sucessores. Não prepararam, descobriram bons líderes. Então, na igreja, nós vamos dar o contexto aqui, exclui o pastor ali. Temos aqui irmãos que pregam bem aqui. O dia que o pastor não pode estar aqui, esquece de mim. Eu estou perguntando, nós temos o irmão Hélito, temos o irmão pastor ali, o pastor Marcelo, temos outros irmãos aqui que pregam, irmãos que já pregaram aqui, irmão jovem, teve jovens que já pregaram, que pregações bonitas, maravilhosas, falaram muito bem aqui. Então, liderança, né? Descobrir bons líderes, bons pregadores, né? Descuidaram-se talvez da lei de Deus. Não deram bom exemplo, eu não sei, apenas especulando aqui. Se preocuparam só em sucesso profissional, pode acontecer. Olha o contexto, nós temos também o nosso contexto. Papai e mamãe, cuidado, principalmente você que tem menino pequeno, né? Porque dói, irmãos. Às vezes a gente fala assim, meu filho ou minha filha, vão para a igreja? Não. Eu já falei que não. Dói. E eu sinto essa dor. Às vezes, desculpe os irmãos desabafar, né? Se preocuparam só em dinheiro, bens, talvez isso aí, né? Mas vamos culpar só os pais? E os filhos? Será que não tiveram alguma culpa também? Especulando aqui. Não se interessaram pela raiz, tradição familiar. Olha, eu não quero nem saber quem foi meu avô, minha avó, eu não quero saber o que eles faziam, eu quero cuidar de mim. Não é isso, gente? O contexto atual, eu não estou ligando quem foi minha mãe, meu pai, qual a religião deles, eu não quero saber. Aquilo que meu pai está me ensinando,
é ele, é dele, mas de mim, eu sou eu e faço o que eu quero. É isso? Você já ouviu alguma vez alguém falar isso aí? Olha, meu pai é crente, mas eu não quero ser crente, não, eu sou macumbeiro, então eu não sou nada, eu sou ateu, não quero nada. Então, cuidado com isso aqui, né? Filhos, não esqueçam das raízes. As raízes, Paulo diz que é a raiz que sustenta, né, a árvore, né? Paulo diz assim, né? Não se interessarem em ouvir e aprender. Desprezaram, olha, isso aqui, mas antes, não se interessarem em ouvir e aprender. Aqui eu vou mostrar um pouquinho uma coisa que acontece em nossos dias. Aqui está minha Bíblia. Eu gosto de Bíblia assim, Bíblia de papel. Assim. Não estou dizendo que a Bíblia que você tem no seu celular, no seu tablet, nas coisas, não é a mesma daqui, não. Tem muita tradução aí nas Bíblias que tem por aí, né? E a gente hoje, né, no contexto atual, nós não podemos ficar dizendo, olha, irmão, quem está com o seu celular aí está errado, não, porque você às vezes está vendo a Bíblia, está lendo a Bíblia no seu celular. Mas será que você está lendo a Bíblia no seu celular? Já houve casos que não. Durante o culto, o crente estava, que não estou censurando, apenas mostrando, que o crente, ao invés de estar lendo ali, ele estava fazendo joguinho ali, ó, o pastor está pregando, e esse pastor chato, né? Está fazendo seu joguinho ali, mandando mensagem no WhatsApp, não sei o quê, ninguém está vendo mesmo ali, então, mandando suas mensagens ali, digitando coisa ali na hora, e depois, irmãos, então, esses jovens, papai não me ensinou sim, a palavra foi ministrada, mas você, ao invés de prestar atenção, você estava no seu celular aí, mandando mensagem para não sei quem, isso aí, fecha o parênteses aí, tá, gente? Outra coisa importante aqui que acontece muito no contexto, principalmente da juventude, desprezaram a prata da casa. Os de fora são mais atraentes, né? Às vezes uma moça boa para o rapaz casar ali na igreja, não, mas eu não quero essa moça, a moça aí está acostumada, a gente vive aqui como irmãos, aqui fica chato, eu também ela posso dizer que eu quero namorar, ela diz que não quer, aí vai ficar ruim, ficar um clima ruim, então não vou procurar lá fora, né? Na outra igreja, ou então no mundo mesmo, de fora ali, né? Desprezar a prata da casa. É bem provável, eu não tenho dúvida de que isso aconteceu ali muito, né? Essas moças que creem que são muito estranhas, eu quero achar uma moça dessa bem para frentex, mesmo dessa bem, que anda bem no esquema, né? Eu quero essa aí, é mais movimentada, eu quero uma vida mais movimentada, essa moça crente, vai ficar aquela rotina em casa, ler a Bíblia, ficar culto, essa coisa toda, não, eu quero uma moça bem mais quente, né? Aí vai lá, pode escolher uma moça mais quente, pode escolher à vontade. Aí, talvez seja isso aqui, irmãos, talvez seja isso aqui, né? Talvez seja isso aqui, desprezar a prata da casa, não, a galinha do vizinho é sempre mais gorda, mais o tempero é melhor, que cheiro gostoso, a minha mulher faz toda a comida, todo dia estou enjoado dessa comida. Olha, gente, cuidado, muito cuidado em desprezar a prata da casa. Ali você conhece, cuidado com isso aí, né? Imitar artistas, amigos, gente estrangeira e etc. Imitar mil, olha, Beatles, Rolling Stone, né, que guardei aqui, né, pedra rolando, né, aqui vamos lá, e está aqui essa coisa toda, imitar artista ali, ele anda daquele jeito, aí vê crente com o cabelo cortado aqui, funk, né, funk aquilo ali, lá, isso aí, crente na igreja com cabelo funk aqui, mas aqui, o que é que tem? Olha, o que é que tem, gente, ali, o funk ali, é funk, né? É punk, né? A ver que eu estou bem desatualizado mesmo. Então, é isso aí, irmãos, que está acontecendo, em nosso contexto, né? Então, é isso aí, né? Olha, outra coisa, né? Dispensaram conselhos por se julgarem suficientemente experientes. Olha, isso aqui é flagrante, né? Recorrente em nosso meio. Meu filho, minha filha, faz, não, papai, isso aí que o senhor está me falando, eu estou cansado de saber. Não, eu penso que é desse jeito, Eu já vi casos de, olha, meu filho, escolhe, meu amigo, né, meu jovem, escolhe uma moça ali da igreja, uma moça que você já conhece ali. Não, papai, ela pensa igual a mim, eu penso igual a ela, e pensando morreu eu não vou dizer o coisa aí, né? Então, dispensam conselhos por se julgarem suficientemente experientes. Então, gente, está aqui. Então, agora eu tenho algumas coisinhas aqui que eu quero só ler, porque nosso tempo já se esgotou, né? Para vocês entenderem, né? O jovem, principalmente o jovem, eu estou falando mais para o jovem, porque para vocês que nós vamos passar isso aí, vocês estão nesse contexto que eu li antes, eu vou dizer nesse ponto, vocês são até mais sofredores, a responsabilidade de vocês é até maior do que a nossa, porque o nosso contexto era bem mais brando, o de vocês é muito difícil mesmo, porque a humanidade, irmãos,
Quem não quiser acreditar que não acredite, eu tenho essa posição, nós estamos nos aproximando cada vez mais da época do anticristo, e a humanidade está se preparando para a chegada do anticristo, está endurecendo muito o seu coração, e esse anticristo vai vir porque as condições serão extremamente favoráveis. Os irmãos podem ver, as condições vão ser, ele não vai ter problema nessa humanidade, não, vai ser uma revolta, rebelião, uma revolta contra Deus. E ele vai chegar nesse contexto e muitos adorarão a besta, não, desculpa os irmãos aí, vão adorar deliberadamente, descaradamente aí a besta, ela vai ser adorada mesmo, porque o contexto está se formando e nisso você pode ver que só um cego que não consegue ver isso aí. Mas, meus caros jovens, vamos ver alguma coisa sobre os jovens. São mais liberais, jovens são mais liberais, né? Os adultos são mais conservadores, jovens mais liberais. Gosto de conhecer gente novas gente, amam a comunicação, vê que a gente vê ali dificilmente uma moça que não está com seu celularzinho, não sei o quê, e que você que tem, rindo, brincando, falando ali, olha, é difícil se encontrar uma mulher na rua sem um celularzinho, foi legal, não sei o quê, e a gente fica até sem jeito, né, na conversa dos outros, né, ama a comunicação, ama os novos costumes, né? Novas maneiras de ser, né? O jovem naturalmente, Deus fez o jovem assim, porque exatamente existem dois grupos, o liberal e o conservador. Se o mundo fosse feito só de conservador, não haveria progresso no mundo, não. Então, tem que ser liberal, tem que ser o tempero das duas coisas, liberal e conservador, para poder a humanidade caminhar bem, porque na hora que o liberal quiser exagerar para lá em cima, o conservador, não, temos que ir aqui no meio termo, que o meio termo é que é o certo, não lá em cima, não o liberal e não o conservador, tem que haver um meio termo, né? Sentir grandes emoções, o jovem gosta de emoção, né? Detestam a rotina e a mesmice. É isso, jovem? Detestam aquilo ali repetitivo, já cansei disso aí, né? Eu lembro até do Vitor, né, meu neto lá, ele gostava de uma coisa, hoje quando eu falo aquilo, ele fala, pô, mas você está com o tempo do ontem, eu não quero mais ouvir isso aí, não. Vitor já está com 8 anos, né? Os irmãos imaginam os jovens, né? Detesta a rotina e a mesmice. Tudo para eles tem de ser rápido, tudo é rápido, gente meio lento assim, eles já ficam irritados. Estou errado? Gosta de tudo rápido, tudo correndo. Pega o seu carro, tem que dirigir mesmo, passar a marcha. Se for dramático, coitado, nem dá para passar direito a marcha, porque eles querem andar rápido, quer correr, né? Eles querem andar rápido, né? Na moda e na tudo, eles querem tudo mais rápido, né? Se vestir diferente também. Esses coroa, tudo, né, vestindo de qualquer maneira, eu quero vestir diferente, né? Falar diferente, a linguagem, muita gíria também, muita coisa, né? Falar diferente o jovem gosta, né? Coisas revolucionárias ele gosta também. Novos caminhos para se chegar a um objetivo, né? Isso aí já está manjado demais, eu quero outra coisa, né? Saber como os outros se relacionam, né? Ali no exterior também, né? E aí, eu estou finalizando aqui. Cuidado agora, devido a essa situação, dessa característica do jovem, agora que estou com isso finalizando. Cuidado com redes sociais. Cuidado com redes sociais. Olha, gente, tem muita coisa boa, WhatsApp, muita coisa boa, mas tem muito lixo, muita coisa podre, moralmente falando, espiritualmente falando, muita coisa que não presta. Cuidado com as redes sociais. E papai, você deve estar de olho naquilo que seu filho vê. Não, eu confio no meu filho ou na minha filha. Desculpe a expressão bíblica, maldito o homem que confia no homem. Cuidado, procure policiar, saber, olha, quero saber o que você está vendo nessas redes sociais. Seja até mal educado mesmo, está ali, eu estou de olho ali. Eu sei que é falta de educação, ver o que os outros estão vendo, mas, olha, cuidado com o que seu filho ou sua filha está vendo. Mais companhias. Não sei o que tem, gente. Se é um cara bem saído, que se destaca, a mulherada toda vai em cima. Você vê que, desculpa a expressão vulgar, mulher de malandro, ali, aquele cara se destaca porque matou, não sei o quê. Olha, junto a opção de mulher bonita, não é mulher feia, não. Mulher bonita ali, tudo em redor do cara ali. Não, eu sou a mulher. E não tem, desculpa a expressão, não tem vergonha de dizer, eu sou a mulher do fulano de tal, eu sou a mulher do traficante, do não sei o quê, né? Cuidado com as más companhias. A Bíblia diz que o quê? O quê? As más companhias corrompe os bons costumes. Paulo fala isso aqui.
Maus conselhos também. Cuidado com os maus conselhos também. Maus conselhos é coisa séria. Cuidado também com substituição da palavra por conceitos. Olha, a palavra de Deus é crua, é nua. A palavra de Deus está aí, né? Mas aí vamos dar uma ajeitadinha, uma melhoradazinha nesse texto aqui, para poder a gente, né? Porque se eu não falar isso, o jovem não vai querer, né? Então eu tenho que dar uma consertadinha, uma misturadazinha com alguma coisa, uma pitadinha de alguma coisa, para poder o jovem aceitar. Cuidado com e aí entra os chamados gurus, né? Guru, o que é guru? Alguém sabe o que é guru? E está tendo tanto de orientação sexual, de orientação religiosa, de orientação não sei o quê, como ter sucesso não sei de quê, guru, entre os gurus, cuidado com os gurus. Simplificação da palavra, não ceder. Eu mostrei para vocês o exemplo de José, Daniel e outros, né, Sadraque, não ceder. Olha, se eu tiver que morrer, olha o Sadraque e Mesaque, se eu tiver que morrer, ó rei, eu vou morrer, mas eu não vou abrir mão dos meus princípios. Se eu tiver que perder, aí é duro. Às vezes é duro, a gente vê que é uma situação difícil. Por exemplo, existem situações difíceis, né? Você está sentado no seu escritório, você sabe que você pode perder seu emprego, e o seu chefe, que já tem uma certa bronca tua, diz assim, olha, diz que eu não estou. Aí o homem está com a cara bonita ali, né? Ali, diz que eu não estou. Aí o que você vai dizer? É difícil às vezes, né? Mas cuidado, não ceder, né? Outro também, evite o eu penso assim, esse é o certo. Eu não penso assim, coisa nenhuma. Quem pensa é a palavra de Deus. Né? Se chamar você de bibliólatra, não tem problema, não. Aí eu penso assim, eu ajo assim, porque eu penso assim. Cuidado com o que eu penso assim. Cuidado. Porque o apóstolo Paulo, ele disse, na minha carne não habita bem algum. Paulo disse isso. O bem que eu tenho em mim é o bem implantado pelo Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito de Deus. Que eu de mim mesmo não sou bonzinho, não. E lá em Miqueias, não sei o que, diz assim, o melhorzinho deles é igual um espinho na carne. Pode ver, tem um texto lá em Miqueias que diz assim, sedução da mudança de costumes, ojeriza a tradição. Olha, essa tradição batista, isso aí não está falando para mim, vamos mudar um pouco, vamos... Ontem, inclusive, eu estive ali no ensaio, e alguns irmãos, o nosso cantor cristão aqui, né? Desculpa os irmãos, tem gente que... Aqui na Betel, graças a Deus, os irmãos não tem esse problema. Mas tem igreja que não canta mais o cantor cristão e na área para o culto também não, né? E aí, enquanto tem os irmãos comentando com eles sobre os cultos que nós temos aqui do cantor, eu falo, olha, quando tiver, pode me convidar, que eu sou louco pelo cantor cristão. Então, já sabe a primeira lá, alguns membros da primeira lá, falando para mim. Então, tradição, irmã, nossa tradição cristã, batista, né? Vamos manter as nossas boas tradições, né? Alguém vai dizer assim, mas pastor, na Bíblia, Jesus falou que vocês estão invalidando a palavra de Deus pela tradição. Mas que tradição que Jesus estava se referindo aí? Não é aquela tradição boa, salutar, né? Aquilo que é bom, né? Aquilo que é bom vamos manter, né? Não vamos ter ojeriza a tradição, não, né? Outra coisa também, o aparente sucesso do ímpio. Olha, ele está fazendo essa coisa, ele está fazendo, desculpa a expressão, trambicando, e está se dando bem. E eu até falei com meu filho, ali tem uma entrada ali naquela estação de BRT ali, e meu filho, tem uma curvinha ali que eu posso fazer assim, para poder facilitar. Eu falei, meu filho, ele falou, papai, faz isso aqui, que eu estou com pressa e tudo, faz aqui, o senhor vai dar aquela volta toda. Eu falei, meu filho, acho que eu nasci para ser nazireu de Deus. Olha, eu vejo, desculpa os irmãos, eu vejo pessoas errarem e não dá nada, mas no dia que eu vou cometer um errinho desse tamanho, eu só pego. Eu não sei porquê. Olha, eu procuro andar certo, não estou dizendo que eu sou relaxado, agora não andar errado, não. Eu falo, acho que nascendo nazireu de Deus, que não é possível. Eu vejo gente que erra e não dá nada, a pessoa se dá bem. Agora, um dia que eu vou cometer um errinho, alguém já olha, opa, você já sei que... Irmão, não sei o que tem, né? Então, vamos procurar andar certo, né? Não vamos ficar iludidos com o aparente sucesso do ímpio, não. Ele vai ser, a Bíblia diz que Deus põe ele em local escorregadio, Salmo 78, se não me engano, diz assim, Deus põe ele em local escorregadio, ele vai crescer, mas na hora da queda dele vai ser muito grande, em compensação você vai subir, estou chegando ao final aqui, irmãos, um pouquinho de paciência.
Cuidado com atalhos, coisas mais fáceis. Olha, ali eu tenho que estudar, né? Mas eu ali, se eu der uma colazinha, eu acho que vai melhorar para mim. Ou então, eu vejo todo mundo fazendo, eu vou fazer também, porque é um atalho. Cuidado com os atalhos. Não, eu me lembro da escola de sargento lá, os colegas lá, tudo tentando fazer o que... Às vezes nós chamamos escamar, talvez os irmãos sabem escamar. Eu falei, não quero escamar não, quero participar de tudo. Quando eu sair sargento aqui, eu quero ser sargento com mérito, não quero ser sargento assim, porque eu enrolei aqui, não, quero ser sargento porque participei de tudo. Cuidado com atalhos, coisas fáceis. Ambição exacerbada, cuidado com a ambição, coisa exacerbada. Cuidado com aquele que promete, estou chegando no final, com aquele que promete coisas mirabolantes. Cuidado com esse tipo de promessa, coisas mirabolantes. Olha aqui, me dá R$2 que você vai ganhar 1 milhão. Cuidado, isso aí tem alguma coisa errada por trás disso aí, né? Ninguém dá nada de graça para ninguém. Cuidado, você deposita 50, tem muito caído nesse conto, né? Você deposita 50, vem na rede social, na internet, vem cá, olha aqui, você bota na conta, dá o número da conta aí, você botar R$20, você vai ganhar 50. Cuidado com que ninguém dá nada de graça para ninguém. Esconder certas coisas dos pais. Cuidado, jovem. Cuidado. Esconder essas coisas dos pais, né? Coisas que prometem resultados imediatos. Cuidado. Se a laranja leva 3 meses para madurar, vamos dizer assim, eu estou um exemplo arbitrário, né? Então, não queira comer essa laranja com 2 meses, não. Está madura no carbureto, aí não vai, ela perdeu tudo, está toda contaminada com venenos, né? Medo de ser diferente da tribo, né, jovem? Olha, eu tenho meu grupo social ali, eu não vou querer ser diferente, eu quero andar no contexto, quero andar contextualizado, não quero ser diferente da tribo. Cuidado com isso aí, isso é pernicioso, pode te destruir também. Primeiro gole, eu lembro dos né, Alcoólicos Anônimos, cuidado. Olha, eu não tenho problema não, eu bebo, mas na hora que eu não quiser beber, eu não bebo mais. Cuidado. O diabo, ele faz assim mesmo. Que nada, isso aí você vai beber só um pouquinho, aí ninguém vai... Olha, cuidado, não beba, não. Não use, não queira nem o primeiro gole. Eu não quero, não serve para mim, né? Uma pitadazinha de cigarro também não. Se eu tiver que ser quadrado, que eu seja quadrado, né? Afrouxamento, último aqui. Afrouxamento gradativo da doutrina. Afrouxamento gradativo da doutrina. Isso aí nós vamos afrouxando, a Bíblia fala uma coisa, mas nós vamos colocando panos quentes, vamos afrouxando e termina. E aqui, depois os irmãos lêem Eclesiastes 11:9. Jovem, folga pelo desejo do teu coração. Anda à vista do... Eclesiastes 11:9. Folga pelo desejo do teu coração. Anda à vista dos seus olhos. Uma linguagem nossa aqui, vulgar. Deita e rola, jovem. Faz o que você quiser. Faz o que você quiser. Mas saiba, porém, o quê? Mas por tudo isso, Deus te trará a juízo. Deus não vai deixar passar nada. Deus te trará juízo pelo tudo que você aproveitou nessa vida. Cuidado, né? 2 Coríntios 5:10, para você que diz, olha, meu corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Paulo diz em 2 Coríntios 5:10, nós seremos julgados, cada um vai comparecer ao tribunal de Cristo para ser julgado pelo que fez por meio do corpo. Está escrito lá, 2 Coríntios 5:10, pode marcar na sua Bíblia aí. E, finalmente mesmo, todos havemos de comparecer ao tribunal de Cristo. Romanos 14, 10 e 11. Todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo para receber uma sentença. Todos. Hitler, todo mundo. Inclusive o diabo também, viu, gente? Desculpe a heresia. Vai aparecer também ali, vai ser o julgamento final. Todos vão comparecer ali. Vai ter que louvar a Deus. Forçado, eu não quero, odeio. Vai ter que louvar ali. Mesmo que seja para ser lançado no inferno, mas vai ter que estar ali. Toda a língua, a Bíblia diz que toda. Jesus foi, né? Paulo disse que ele foi... ele é juiz dos vivos e dos mortos, e diz que todos vão comparecer ali. Tá, irmãos? Então, se nós vamos ter que comparecer, por que não nos preparar para esse dia inevitável que vai acontecer? Que Deus abençoe. Irmãos, desculpa um pouquinho, passa um pouquinho, mas a gente tinha que falar isso aqui, porque é o contexto em que nós estamos vivendo. Esse contexto seríssimo em que a igreja Betel vai ser passada para você, jovem. E você já está bem apercebido pelos que você ouviu. Se você prestou atenção, se você não prestou, não poderá dizer que não sabia, mas não sabia, tá? Então está aí. Deus abençoe a todos.